Ela estava encharcada, tremendo de frio na porta do restaurante mais caro da cidade. Quando implorou por qualquer trabalho, todo mundo riu. Ninguém imaginava que aquela jovem humilde guardava um segredo que mudaria tudo para sempre. Marina Silva parou na frente do Palazzo d'Oro e sentiu uma tensão no peito. O restaurante mais caro da cidade brilhava como um palácio dourado em plena rua Oscar Freire, com suas janelas enormes mostrando mesas cobertas por toalhas brancas e cristais que refletiam a luz de lustres caríssimos. Era quase 8 da noite, e a chuva de março tinha deixado sua roupa encharcada, grudando a blusa barata no corpo magro. Ela respirou fundo, limpou a água do rosto com as costas da mão e empurrou a porta de vidro pesada. O som da conversa elegante e o tilintar de taças de vinho a atingiram como uma bofetada. Tudo ali cheirava a dinheiro, a perfumes caros e a comida que ela só conhecia pelos programas de TV que assistia na casa da mãe adotiva. Com licença. Marina se aproximou do balcão de mármore onde um homem de terno azul marinho conferia reservas em um tablet dourado. O gerente levantou os olhos com aquela expressão de quem acabou de ver algo desagradável. O delivery é pela entrada dos fundos. O homem disse sem nem olhar direito para Marina, voltando a atenção para a tela. Não, senhor. Eu vim procurar trabalho. Agora sim, o gerente parou tudo o que estava fazendo. Demorou uns 3 segundos olhando Marina de cima a baixo, desde o tênis furado até a blusa molhada que deixava ver a camiseta por baixo. Um sorriso debochado apareceu no canto da boca dele. Trabalho. A voz saiu alta o suficiente para algumas mesas próximas virarem a cabeça na direção deles. Menina, isso aqui é o Palazzo d'Oro. Nossos garçons falam 3 idiomas e têm diploma universitário. Marina sentiu o rosto esquentar, mas não saiu do lugar. 3 semanas procurando emprego em todo canto, batendo de porta em porta, ouvindo não atrás de não. A cirurgia da mãe não podia esperar mais 2 meses. Eu aceito qualquer função, senhor. Lavar pratos, limpar chão, qualquer coisa. Sou trabalhadora, aprendo rápido. O gerente, a plaquinha dourada no peito dizia Eduardo Martins, começou a rir. Não era uma risada discreta. Era uma gargalhada alta que fez metade do salão olhar para eles com curiosidade. Gente, vocês estão ouvindo isso? Eduardo Martins falou para os garçons que passavam carregando bandejas de prata. A menina quer trabalhar aqui no palazzo. Um casal na mesa mais próxima parou de comer para assistir à cena. A mulher, toda coberta de joias, sussurrou algo para o marido, que fez ele dar uma risadinha maldosa. Marina podia sentir dezenas de olhos cravados nela, avaliando sua roupa barata, seus sapatos furados, sua aparência de quem não tinha tomado banho direito. Por favor, senhor, eu realmente preciso trabalhar. Minha mãe está doente e... Ah, agora vai apelar para o drama familiar? Eduardo Martins interrompeu, ainda rindo. Escuta aqui, garota. Isso aqui não é casa de caridade. Nossos clientes pagam R$300 por pessoa só para jantar. Você acha mesmo que eles querem ver alguém como você servindo à mesa deles? Na mesa 7, uma mulher loira de uns 40 anos levantou o celular e começou a gravar. Marina percebeu o movimento e sentiu uma onda de vergonha subir pelo peito. Ela estava filmando a humilhação dela para postar nas redes sociais, provavelmente com alguma legenda sobre gente que não conhece seu lugar. Senhor Eduardo, a voz veio da porta da cozinha. Uma mulher alta, de uns 50 anos, avental branco e expressão séria, observava toda a cena. Os cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante e ela tinha aquele jeito de quem comanda uma cozinha profissional há décadas. Eduardo Martins parou de rir na hora. Chefe Beatriz, desculpe o incômodo. Já estava resolvendo a situação. A chefe não respondeu. Ficou olhando para Marina com uma intensidade que deixou a jovem nervosa. Era um olhar diferente dos outros, como se estivesse enxergando algo que ninguém mais via. Beatriz cruzou os braços e continuou observando em silêncio. Sabe o que é, garota? Eduardo Martins retomou a palavra, claramente incomodado com a presença da chefe. Vou te dar uma lição de vida gratuitamente. Cada pessoa tem seu lugar no mundo. O seu não é aqui. Uma senhora de cabelos brancos na mesa 12 balançou a cabeça em aprovação. Muito bem, Eduardo. Essa juventude de hoje acha que pode conseguir tudo sem se esforçar.
Marina sentiu uma profunda tristeza que vinha do fundo do peito. Trabalhar sem se esforçar. Ela tinha 19 anos e trabalhava desde os 12 para ajudar em casa. Tinha estudado à noite para terminar o ensino médio enquanto fazia bicos durante o dia. Aos 16 anos, quando perdeu os pais biológicos, teve que se virar sozinha até Dona Rosa, uma vizinha bondosa, a acolher. Nunca tinha pedido nada de graça para ninguém na vida inteira. Minha mãe tem um tumor no estômago, Marina disse baixinho, mas alto o suficiente para ser ouvida pelas mesas próximas. O médico disse que sem cirurgia, ela tem no máximo 3 meses. O SUS colocou ela numa fila de 2 anos. Eu só preciso de uma chance para conseguir dinheiro particular. O silêncio que se fez foi constrangedor. Algumas pessoas baixaram os olhos. Outras continuaram encarando como se fosse um espetáculo. A mulher que estava gravando abaixou o celular, mas não parou de filmar. Eduardo Martins nem piscou. Olha só, pessoal. Agora é tumor no estômago. Daqui a pouco vai ser câncer terminal. Ele se virou para Marina com um sorriso cruel. Garota, você acha que todo mundo aqui chegou onde chegou ouvindo historinha triste? Cada um corre atrás do seu. Não é problema meu se você nasceu na família errada. Foi aí que Marina entendeu que tinha perdido. Não era só sobre trabalho. Era sobre lugares que pessoas como ela nunca iam conseguir ocupar. Não importava o quanto se esforçassem. Era sobre um mundo que tinha decidido, antes mesmo dela nascer, que ela não valia nada. Tá bom. Marina se virou para sair, mas Eduardo Martins não tinha terminado. Só mais uma coisa, mocinha. A voz dele estava carregada de uma maldade que fez a jovem parar na porta. Da próxima vez que vier implorar trabalho em algum lugar, pelo menos toma um banho antes. Isso aqui é um restaurante fino, não um albergue. As risadas ecoaram pelo salão como chicotadas. Marina saiu sem olhar para trás, empurrando a porta de vidro com força. A chuva tinha parado, mas o frio de março cortava através da roupa molhada. Ela caminhou algumas quadras sem destino, só tentando se afastar daquelas risadas que ainda ecoavam na cabeça. Era quase 9 da noite quando parou debaixo de um poste e tirou o celular do bolso. Tinha 2 chamadas perdidas da vizinha que cuidava da mãe quando ela saía para procurar trabalho. Marina ligou de volta com as mãos tremendo. Marina, graças a Deus. Sua mãe passou mal de novo. Ela está pedindo para você voltar para casa. Marina fechou os olhos e sentiu lágrimas misturarem com a água da chuva que ainda escorria do cabelo. 3 semanas procurando trabalho. 15 lugares que disseram não. E agora isso. A humilhação mais dura que já tinha passado na vida, filmada e postada na internet para o mundo inteiro ver como ela era um fracasso. Ela estava guardando o celular quando ouviu passos apressados na calçada atrás dela. Ei, garota, espera aí. Marina se virou e viu a chefe Beatriz caminhando na direção dela. A mulher tinha tirado o avental e vestido uma jaqueta de couro preta, mas ainda tinha aquele jeito sério de quem não brinca em serviço. Você realmente precisa de trabalho? Beatriz perguntou sem rodeios. Marina não conseguiu responder na hora. Depois de tudo o que tinha acontecido, não sabia se aquilo era verdade ou mais uma piada cruel. Eu estou falando sério, Beatriz insistiu. Você tem experiência em cozinha? Marina hesitou. Tinha medo de contar a verdade e ser rejeitada de novo. Mas também não podia mentir para alguém que talvez fosse sua última chance. Um pouco. Cozinho em casa desde pequena. Beatriz a estudou por alguns segundos, como se estivesse avaliando se Marina valia o risco. Preciso de alguém para lavar pratos e ajudar na preparação. Não posso pagar muito, mas é trabalho honesto. Ela fez uma pausa. Interessada. Marina sentiu uma emoção forte subir pelo peito. Era a primeira vez em 3 semanas que alguém falava com ela como se ela fosse gente. Muito interessada, senhora. Chefe Beatriz. E não me chame de senhora. Um pequeno sorriso apareceu no canto da boca da mulher. Amanhã às 5 da manhã, na entrada dos funcionários. Não se atrase. Marina acordou às 4 da manhã sem precisar de despertador. Tinha dormido mal, sonhando com a humilhação da noite anterior e se perguntando se a chefe Beatriz estava falando sério ou se era algum tipo de pegadinha cruel. Tomou banho gelado no chuveiro quebrado do apartamento de 2 cômodos que dividia com a mãe, vestiu a roupa mais limpa que tinha e saiu para a rua ainda escura. O metrô estava vazio naquele horário.
só com trabalhadores que começavam o dia antes do sol nascer. Marina ficou olhando seu reflexo no vidro da janela durante toda a viagem, tentando imaginar como seria trabalhar numa cozinha profissional. Desde pequena, cozinhar era sua paixão secreta. Enquanto outras meninas brincavam de boneca, ela assistia a programas culinários e tentava reproduzir receitas com os poucos ingredientes que tinham em casa. Aos 15 anos, conseguiu uma bolsa de estudos para fazer um curso técnico em gastronomia no Senac, estudando à noite enquanto trabalhava durante o dia. Mesmo depois da tragédia que levou seus pais, continuou estudando, determinada a não desistir do sonho. Chegou na entrada dos funcionários do Palazzo d'Oro 5 minutos antes das 5. Era uma porta simples no beco atrás do restaurante, bem diferente da entrada glamurosa da frente. Marina ficou esperando, nervosa, torcendo para que Beatriz aparecesse e provasse que aquilo não era um sonho. Pontualmente às 5, a chefe chegou dirigindo uma moto vermelha. Tirou o capacete e balançou os cabelos grisalhos, olhando Marina de cima a baixo mais uma vez. Pelo menos você sabe chegar no horário, Beatriz disse, abrindo a porta dos fundos. Vamos ver se sabe trabalhar também. O interior da cozinha do Palazzo d'Oro era impressionante. Fogões industriais gigantescos, panelas de aço inoxidável penduradas em ganchos organizados, geladeiras do tamanho de armários. Tudo limpo e organizado como um laboratório. Marina nunca tinha visto nada parecido, nem mesmo na televisão. Primeira regra, Beatriz falou enquanto acendia as luzes. Aqui dentro, eu sou Deus. Segunda regra, Eduardo Martins não pode saber que você está trabalhando aqui. Oficialmente você é minha sobrinha que veio ajudar temporariamente. Marina franziu a testa. Por que o sigilo? Porque ontem à noite ele fez questão de humilhar você na frente de todo mundo. Se descobrir que te contratei, vai inventar um jeito de te prejudicar. Beatriz amarrou o avental e olhou diretamente nos olhos de Marina. Eduardo tem complexo de superioridade. Gosta de se sentir poderoso pisando nos outros. A chefe levou Marina até uma pia enorme cheia de panelas e utensílios da noite anterior. Seu trabalho começa aqui. Tudo tem que estar impecável antes da equipe chegar. Depois você vai ajudar na preparação dos ingredientes básicos. Marina arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Cada panela era lavada com cuidado extremo, cada utensílio polido até brilhar. Beatriz observava tudo de longe, fazendo suas próprias preparações, mas Marina sentia que estava sendo testada a cada movimento. Às 6h30, outros funcionários começaram a chegar. Primeiro vieram 2 cozinheiros jovens, depois uma mulher responsável pelas saladas e sobremesas. Todos cumprimentaram Beatriz com respeito, mas olharam Marina com desconfiança. Pessoal, esta é Marina, minha sobrinha. Vai ficar uns dias ajudando enquanto procuro alguém fixo para a lavação, Beatriz anunciou casualmente. Um dos cozinheiros, um rapaz magro de uns 25 anos, riu debochado. Sobrinha? Chefe, você nunca falou que tinha família. Tenho muita coisa que não falo, Diego. E seria bom você se concentrar no seu trabalho em vez de ficar fazendo perguntas. Diego ficou vermelho e voltou para seu posto. Marina percebeu que Beatriz comandava aquela cozinha com mão de ferro, mas também com respeito genuíno. Era diferente da humilhação que Eduardo Martins tinha usado na noite anterior. O movimento aumentou conforme o dia avançava. Marina terminou a lavação e foi designada para descascar batatas, cortar cebolas e preparar temperos básicos. Era trabalho simples, mas ela fazia tudo com uma precisão que chamou a atenção de Beatriz. Onde você aprendeu a cortar cebola assim? A chefe perguntou, observando os cubinhos perfeitamente uniformes que Marina estava fazendo. Na internet. Assistia vídeos de chefes famosos e tentava copiar as técnicas. Beatriz assentiu, mas não disse nada. Marina percebeu que estava sendo observada mais de perto agora, como se a chefe estivesse reavaliando suas primeiras impressões. O almoço foi corrido. O restaurante ficou lotado de executivos e socialites, e a cozinha virou um furacão controlado. Marina lavava pratos numa velocidade impressionante, sempre atenta aos pedidos que chegavam e saíam. Começou a memorizar o tempo de preparo de cada prato, os ingredientes que eram mais usados, a forma como cada cozinheiro trabalhava. Foi no meio da tarde que Eduardo Martins apareceu na cozinha pela primeira vez. Marina estava no fundo,
organizando panelas limpas, mas sentiu a atmosfera mudar na hora que ele entrou. Beatriz, precisamos conversar sobre o cardápio da semana que vem. A proprietária vai estar aqui na quinta-feira e quer impressionar alguns investidores japoneses. Marina ficou tensa, tentando se fazer invisível enquanto continuava organizando as panelas. Eduardo Martins falava alto e gesticulava muito, claramente tentando mostrar autoridade na frente da equipe. Os japoneses apreciam a apresentação impecável e sabores delicados. Nada de comida muito temperada ou apresentações exageradas. Eduardo Martins continuou, caminhando pela cozinha como se fosse o dono do lugar. Beatriz ouvia tudo com paciência forçada. Eduardo, eu cozinho comida japonesa desde antes de você saber que o Japão existia. Deixa a cozinha comigo e se preocupa com o salão. Só estou tentando ajudar, chefe. A proprietária confia em mim para coordenar esses eventos especiais. Foi quando Eduardo Martins notou Marina. Ele parou no meio da frase e franziu a testa, como se estivesse tentando lembrar de onde conhecia aquela cara. Espera aí. Você não é aquela menina de ontem? A que veio implorar trabalho? O silêncio na cozinha foi absoluto. Todos pararam de trabalhar para ver o que ia acontecer. Marina sentiu uma tensão no peito, mas Beatriz não perdeu a compostura. É minha sobrinha, Eduardo. Está me ajudando temporariamente. Sobrinha? Eduardo Martins riu com descrença. Que coincidência interessante. A menina que eu expulsei ontem à noite vira sua sobrinha hoje de manhã. Beatriz deu um passo na direção de Eduardo Martins e Marina percebeu que a chefe estava genuinamente irritada. Eduardo, você quer questionar minhas decisões pessoais agora? Não estou questionando nada. Só acho curioso que você tenha contratado exatamente a pessoa que eu disse que não tinha lugar aqui. Ela está lavando pratos, não servindo no salão, e está fazendo um trabalho excelente. Eduardo Martins olhou para Marina com aquele mesmo desprezo da noite anterior. Espero que seja mesmo só temporário. Não quero ver essa cara no meu restaurante quando tivermos clientes importantes. Ele saiu da cozinha, deixando um clima tenso para trás. Marina continuou organizando as panelas, mas suas mãos tremiam ligeiramente. Diego e os outros cozinheiros a olhavam com curiosidade nova, claramente querendo entender toda a história. Voltem ao trabalho, Beatriz ordenou secamente, e todos obedeceram na hora. O resto da tarde passou sem incidentes, mas Marina sentia que algo tinha mudado. A equipe a tratava com mais frieza agora, como se ela fosse uma intrusa que tinha enganado seu jeito para dentro. Só Beatriz mantinha a mesma atitude profissional de antes. No final do dia, quando a cozinha estava sendo limpa para o jantar, Beatriz chamou Marina para uma conversa particular. Eduardo vai tentar te prejudicar de qualquer jeito que puder. Vai inventar problemas, vai reclamar do seu trabalho, vai procurar qualquer desculpa para te demitir. Marina assentiu, esperando ser mandada embora antes mesmo de completar um dia de trabalho. Por isso você precisa ser perfeita, Beatriz continuou. Não pode dar uma única brecha para ele. Chegue mais cedo, trabalhe mais que todo mundo, não cometa nenhum erro. A senhora está me dando uma chance mesmo sabendo de todos os problemas? Beatriz ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da cozinha através da janela da sua pequena sala. Marina, eu trabalho nesta profissão há 30 anos. Sei reconhecer talento quando vejo. Você tem algo diferente na forma como trabalha, na forma como observa tudo ao seu redor. Ela se virou para encarar Marina. Eduardo vê você como ameaça porque sabe que pessoas como você, com fome de vencer, podem chegar mais longe que pessoas como ele, que nasceram com tudo servido na bandeja. Marina sentiu uma emoção forte subir pelo peito. Era a primeira vez na vida que alguém falava sobre ela ter talento para alguma coisa. Não me decepcione, Beatriz disse finalmente, e não deixe Eduardo ganhar. Marina saiu do restaurante naquela noite com R$ 50 no bolso, seu primeiro salário em semanas, e uma determinação férrea no coração. Tinha encontrado mais que um trabalho. Tinha encontrado uma mentora e uma chance de provar que podia ser muito mais do que todo mundo imaginava. Durante as 2 semanas seguintes, Marina virou uma sombra na cozinha do Palazzo d'Oro. Chegava às 5 da manhã e saía depois das 11 da noite, trabalhando 16 horas por dia, sem uma única reclamação. Seus músculos doíam,
Suas mãos ficaram cheias de cortes pequenos das facas e panelas, mas ela nunca demonstrava cansaço na frente da equipe. Eduardo Martins cumpriu exatamente o que Beatriz tinha previsto. Toda semana inventava um problema novo para descontar do salário dela. Na primeira semana, disse que Marina tinha quebrado um prato caríssimo. Mentira que todos sabiam, mas ninguém teve coragem de contestar. Na segunda, alegou que ela tinha desperdiçado ingredientes, cortando mais do que precisava dos legumes. R$ 50 a menos esta semana, Eduardo Martins anunciou na sexta-feira, fingindo consultar uma prancheta. Desperdício é coisa que não tolero no meu estabelecimento. Marina apenas assentiu e continuou secando as louças. Beatriz observava tudo com uma expressão controlada, mas Marina podia ver a irritação na chefe. Mesmo assim, ela não protestou. Sabia que qualquer confronto direto só daria mais munição para Eduardo Martins. O que ninguém sabia é que Marina usava cada minuto livre para estudar. Enquanto lavava pratos, observava como Diego temperava o salmão. Enquanto organizava panelas, memorizava a sequência que Amanda usava para preparar os molhos. Durante os intervalos rápidos, ela ficava num canto discreto da cozinha, fingindo descansar, mas na verdade analisando cada movimento dos cozinheiros. Foi numa terça-feira que tudo mudou. Marina estava preparando legumes quando ouviu Beatriz falando ao telefone na sua pequena sala. Sim, dona Helena. Quinta-feira às 8 da noite. Entendo, vai estar acompanhada da crítica gastronômica do jornal. Claro, vamos preparar nosso melhor menu. Marina sentiu uma apreensão. Conhecia aquele nome. Helena Marchetti era uma das críticas culinárias mais temidas da cidade. Uma resenha negativa dela podia fechar restaurantes em semanas. Uma positiva transformava estabelecimentos desconhecidos em pontos de peregrinação gastronômica. Durante os dias seguintes, a atmosfera na cozinha ficou elétrica. Beatriz triplicou os ensaios de cada prato, testando e retestando temperos, apresentações, timing de preparo. Eduardo Martins aparecia na cozinha 3 vezes por dia, nervoso como um gato, dando ordens contraditórias e atrapalhando mais do que ajudando. O risoto de fungo precisa estar perfeito, ele disse na quarta-feira de manhã. Helena Marchetti não perdoa falhas básicas. Eduardo, eu faço risoto desde antes de você nascer. Beatriz respondeu com paciência forçada. Deixa a cozinha comigo. Só estou tentando garantir que tudo saia bem. A proprietária do restaurante vai estar presente também. Se algo der errado... Marina percebeu que Eduardo Martins estava apavorado. Toda aquela arrogância era só fachada para esconder que ele não entendia nada de gastronomia de verdade. Era apenas um gerente que dependia do sucesso da cozinha para manter seu emprego. Na quarta à noite, Marina estava limpando a cozinha quando escutou uma conversa que gelou seu sangue. Eduardo Martins falava com Diego próximo à porta dos fundos, achando que ninguém podia ouvir. Amanhã à noite não pode haver nenhum problema. Nenhum mesmo. Eduardo Martins dizia, a voz carregada de ameaça mal disfarçada. Relaxa, chefe. Vai sair tudo perfeito. Diego respondeu. Estou falando sério, Diego. Especialmente com aquela menina na cozinha. Não quero que ela apareça quando Helena Marchetti estiver aqui. Nem no salão, nem na cozinha. Arranja um jeito de ela ficar no depósito durante o jantar. Marina ficou paralisada atrás da pia, fingindo esfregar uma panela que já estava limpa. Eduardo Martins estava planejando afastá-la exatamente quando mais precisava trabalhar para impressionar a crítica. Mas, chefe Beatriz vai estranhar se Marina sumir na hora do rush. Diego hesitou. Beatriz vai estar ocupada demais para perceber. E se perceber, você inventa qualquer desculpa. Diz que a menina quebrou alguma coisa, que fez besteira, qualquer coisa que justifique mandá-la para longe da cozinha. Diego concordou, e Marina ouviu os passos se afastando. Ela continuou lavando a mesma panela por 5 minutos, tentando processar o que tinha acabado de descobrir. Eduardo Martins não queria apenas humilhá-la. Queria garantir que ela não estivesse presente no momento mais importante da história recente do restaurante. Na quinta-feira de manhã, a cozinha fervilhava de nervosismo. Beatriz chegou às 4h30, 1 hora antes do normal, e começou a preparar pessoalmente cada ingrediente do menu especial. Marina trabalhou dobrado, antecipando cada necessidade da chefe.
organizando utensílios, limpando superfícies, fazendo tudo para que a cozinha funcionasse como um relógio suíço. Foi durante o preparo do almoço que Diego começou a executar o plano de Eduardo Martins. Primeiro foram pequenas sabotagens. Ele esqueceu de avisar Marina sobre uma panela fervendo que transbordou. Depois, acidentalmente, esbarrou nela quando carregava uma bandeja de pratos limpos, fazendo 2 caírem no chão. "Cuidado, Marina!" Diego gritou alto o suficiente para Beatriz ouvir. "Você quase me fez derrubar tudo!" Beatriz olhou na direção deles com desconfiança, mas estava ocupada demais com os preparativos para investigar direito. Marina limpou os cacos sem dizer nada, mas percebeu que Diego estava sorrindo quando ninguém olhava. O golpe final veio às 6 da tarde, 2 horas antes da chegada de Elena Marchetti. Marina estava cortando ervas frescas quando Diego se aproximou com uma expressão falsa de preocupação. "Marina, chefe Beatriz quer que você vá buscar uns ingredientes especiais no depósito. Está precisando urgente." Marina estranhou. Beatriz sempre pedia as coisas diretamente. Nunca mandava recados através de outros cozinheiros. Mas Diego insistiu, dizendo que a chefe estava ocupada demais para sair da cozinha. O depósito ficava no subsolo do prédio, um lugar úmido e mal iluminado, onde ficavam estocados ingredientes não perecíveis e equipamentos antigos. Marina desceu as escadas estreitas, procurando pelos ingredientes que Diego tinha mencionado. Foi quando ouviu o clique da porta se fechando em cima. Ela subiu correndo, mas a porta estava trancada. Bateu, gritou, tentou de tudo, mas ninguém respondia. O som da cozinha em funcionamento era alto demais para alguém ouvir seus gritos vindos do subsolo. Marina olhou no relógio. 6h15. Elena Marchetti chegaria em 1h45, e ela estava presa no depósito enquanto a cozinha se preparava para o momento mais importante da sua carreira profissional. Mas Marina não era o tipo de pessoa que desistia fácil. Ela conhecia aquele prédio melhor que ninguém depois de 2 semanas limpando cada canto. Lembrou que havia uma escada de emergência que ligava o subsolo diretamente à área externa da cozinha, usada antigamente para delivery de ingredientes pesados. A escada estava enferrujada e escura, mas Marina subiu com cuidado. A porta do topo estava emperrada, mas depois de vários minutos forçando, conseguiu abri-la. Saiu diretamente no beco atrás do restaurante, suja de ferrugem e pó, mas livre. Quando entrou na cozinha pelos fundos, o movimento estava frenético. Beatriz preparava pessoalmente cada prato. Diego e Amanda corriam entre fogões e geladeiras, e Eduardo Martins circulava como um abutre, dando palpites desnecessários. "Marina!" Beatriz gritou assim que a viu. "Onde você estava? Preciso de você aqui agora!" "Desculpa, chefe. Tive um probleminha, mas já resolvi." Diego olhou para Marina com choque genuíno, claramente não esperando vê-la de volta. Eduardo Martins, que estava conferindo a apresentação de uma entrada, franziu a testa ao perceber a presença dela. "Marina, você não deveria estar aqui hoje à noite", Eduardo Martins disse, se aproximando com aquela expressão autoritária. "Temos clientes muito importantes e não podemos correr riscos." Foi aí que Beatriz explodiu. "Eduardo, eu comando esta cozinha. Se eu digo que preciso da Marina, é porque preciso. Ela é uma das funcionárias mais dedicadas que já tive. Mas Beatriz, mais nada. Ou você sai da minha cozinha agora, ou eu paro tudo e explico para a proprietária por que o jantar da Elena Marchetti foi cancelado por interferência sua." Eduardo Martins ficou vermelho, mas sabia que não podia arriscar um confronto direto naquele momento. Ele saiu da cozinha resmungando ameaças baixinhas, mas Marina sabia que aquilo não tinha acabado. Às 8 da noite em ponto, Elena Marchetti entrou no Palazzo d'Oro acompanhada da proprietária do restaurante e mais 2 convidados especiais. Marina podia vê-las através da pequena janela que ligava a cozinha ao salão. Helena era uma mulher elegante de uns 60 anos, cabelos prateados presos num coque sofisticado, olhos que pareciam enxergar além das aparências. A partir daquele momento, a cozinha se transformou numa sinfonia de precisão absoluta. Cada prato era uma obra de arte, cada tempero calculado ao milímetro, cada apresentação perfeita como uma pintura. Marina trabalhava nos bastidores, antecipando cada necessidade, limpando, organizando, garantindo que nada faltasse.
E enquanto observava Beatriz comandar aquela operação magistral, Marina absorvia cada detalhe, cada técnica, cada segredo que um dia usaria para conquistar seu próprio lugar naquele mundo que tanto amava. O primeiro prato saiu da cozinha às 8h15. Carpaccio de salmão com molho de alcaparras e microgreens. Marina observava pela janelinha como Elena Marchetti examinava cada detalhe antes de provar, suas sobrancelhas franzindo em concentração absoluta. Era como assistir uma cirurgiã analisando um paciente antes da operação. A cozinha funcionava como um relógio. Beatriz comandava cada movimento com precisão militar. Diego e Amanda executavam suas funções sem falhas, e Marina garantia que tudo fluísse perfeitamente nos bastidores. O segundo prato, risoto de funghi porcini, seguiu 20 minutos depois, apresentado em pratos aquecidos que Marina tinha polido pessoalmente até brilharem como espelhos. Foi quando o terceiro prato estava sendo finalizado que o desastre aconteceu. Beatriz estava temperando o molho de vinho tinto que acompanharia o filé mignon quando começou a tossir. Primeiro foi apenas um pigarro discreto, depois tosses mais fortes que fizeram ela se afastar do fogão. Em questão de segundos, ela estava se segurando na bancada, o rosto pálido e a respiração difícil. «Chefe!» Amanda largou a panela que estava segurando e correu para ajudar. «O que está acontecendo?» «Não sei». Beatriz conseguiu falar, a mão no peito. «Dor aqui. Não consigo respirar direito». A cozinha parou. Diego desligou o fogo automaticamente. Amanda correu buscar água. E Marina ficou paralisada vendo sua mentora e protetora claramente passando mal no pior momento possível. «Chama Eduardo». Beatriz conseguiu falar entre respirações curtas. «Precisa cancelar o jantar». «Não!» Marina se ouviu falando antes mesmo de pensar. Todos olharam para ela com surpresa. «Quer dizer, chefe, talvez seja só cansaço. A senhora tem trabalhado muito». Beatriz tentou se endireitar, mas estava visivelmente fraca. «Marina, não dá para arriscar. Elena Marchetti está ali fora esperando o prato principal». Foi nesse momento que Eduardo Martins apareceu na cozinha, provavelmente atraído pelo movimento estranho. Quando viu Beatriz apoiada na bancada, seu rosto se iluminou com uma satisfação mal disfarçada. «O que aconteceu aqui?» ele perguntou. Mas o tom deixava claro que já estava calculando como usar a situação a seu favor. «Chefe, Beatriz não está se sentindo bem», Amanda explicou. «Acho que devíamos chamar um médico». Eduardo Martins balançou a cabeça com falsa preocupação. Que situação terrível. Bem na noite mais importante do ano. Ele olhou para o fogão onde o filé estava no ponto exato, depois para Elena Marchetti através da janelinha. «Não temos escolha. Vou ter que cancelar o jantar e explicar para a crítica que houve um problema na cozinha». «Espera». A voz de Marina saiu mais forte que ela esperava. «Eu posso terminar o prato». O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eduardo Martins a encarou como se ela tivesse acabado de falar em língua alienígena. Diego e Amanda trocaram olhares incrédulos. Até Beatriz, mesmo passando mal, olhou para Marina com surpresa. «Você?» Eduardo Martins começou a rir. «A lavadeira de pratos quer cozinhar para Elena Marchetti? Isso é hilário. Eu observei chefe Beatriz preparar este prato 15 vezes nas últimas 2 semanas», Marina disse, caminhando determinada em direção ao fogão. «Sei exatamente como fazer». «Marina, não», Beatriz disse com dificuldade. «É muito arriscado. Se der errado...» Mas Marina já tinha assumido o posto na frente do fogão. O filé estava no ponto perfeito, selado por fora e rosado por dentro. O molho de vinho tinto precisava apenas dos toques finais. Uma pitada de tomilho fresco, uma colher de manteiga para dar brilho e o tempero final com sal e pimenta. «Sai daí imediatamente!» Eduardo Martins gritou, avançando na direção dela. «Você vai estragar tudo!» Marina ignorou completamente. Suas mãos se moviam com uma precisão que surpreendeu até ela mesma. Adicionou o tomilho ao molho, mexeu com movimentos circulares suaves, provou com uma colher limpa. Estava quase perfeito. Precisava apenas de um toque de acidez. «Diego, passa o vinagre balsâmico», ela pediu, sem tirar os olhos do molho. Diego hesitou, olhando entre Marina e Eduardo Martins. «Eu não sei se devo...» «Passa logo», Marina falou com uma autoridade que ninguém sabia que ela possuía.
Diego obedeceu automaticamente, entregando o vidro de vinagre. Marina adicionou apenas 3 gotas, mexeu novamente, provou. Perfeito. O molho tinha agora a complexidade exata que Beatriz sempre conseguia. Rico, aveludado, com o equilíbrio perfeito entre doce e ácido. Eduardo Martins estava vermelho de raiva. Marina, eu te proíbo de continuar. Você vai arruinar a reputação do restaurante. Mas Marina já estava empratando. Colocou o filé no centro do prato aquecido, regou com o molho em movimentos elegantes, adicionou os legumes grelhados na lateral exata, finalizou com microgreens frescos. A apresentação estava idêntica àquela que tinha visto Beatriz fazer dezenas de vezes. Amanda estava boquiaberta. Marina, como você soube fazer isso? Eu prestava atenção. Marina respondeu simplesmente, limpando as bordas do prato com precisão profissional. Sempre prestei atenção. Beatriz, mesmo fraca, conseguiu se aproximar para ver o resultado. Quando olhou o prato, ficou impressionada. Meu Deus, Marina, está perfeito. Eduardo Martins não aguentou mais. Avançou para pegar o prato das mãos de Marina, claramente pretendendo jogar tudo fora antes que chegasse à mesa de Helena Marchetti. Isso é um absurdo. Não vou deixar uma empregada destruir... Eduardo. A voz de Beatriz cortou o ar como uma lâmina. Mesmo doente, a chefe tinha uma autoridade que fez o gerente parar no meio do movimento. Se você tocar nesse prato, eu garanto que amanhã a proprietária vai saber exatamente quem sabotou o jantar mais importante do ano. Eduardo Martins ficou paralisado. Beatriz continuou, a voz fraca mas firme. Marina, leva o prato para o salão. Você mesma. Chefe, eu não posso servir no salão, Marina protestou. Eduardo disse que... Eduardo não manda em nada aqui dentro. Beatriz se endireitou com esforço. Você cozinhou, você serve. É assim que funciona numa cozinha de verdade. Marina pegou o prato, as mãos tremendo ligeiramente. Não de nervosismo, mas de uma adrenalina pura que nunca tinha sentido antes. Ela tinha acabado de cozinhar para uma das críticas culinárias mais respeitadas do país. E mais que isso, sabia que o prato estava perfeito. Quando abriu a porta que levava ao salão, o barulho das conversas diminuiu. Marina caminhava entre as mesas com o prato nas mãos, sentindo dezenas de olhos curiosos acompanhando cada passo. Era a primeira vez que pisava no salão do Palazzo d'Oro, como algo mais que uma invisível funcionária dos bastidores. Helena Marchetti levantou os olhos quando Marina se aproximou da mesa. Houve um momento de reconhecimento. A crítica claramente lembrava do rosto da jovem que tinha sido humilhada ali 3 semanas atrás. Boa noite, Marina disse, colocando o prato na frente de Helena com movimentos precisos. Filé mignon ao molho de vinho tinto com legumes grelhados. Helena observou o prato em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. A apresentação estava impecável. O molho brilhava sob a luz dos lustres. Os legumes tinham as marcas perfeitas da grelha. O filé estava cortado no ângulo exato que demonstrava o ponto ideal. Quem preparou este prato? Helena perguntou, sem tirar os olhos da comida. Marina hesitou. Podia mentir, dizer que foi Beatriz, proteger-se de qualquer responsabilidade. Ou podia assumir o que tinha feito e enfrentar as consequências. Eu preparei, senhora. O silêncio que se seguiu ecoou por todo o salão. Helena finalmente olhou diretamente para Marina, seus olhos inteligentes estudando a jovem com nova curiosidade. Interessante, foi tudo o que disse antes de cortar o primeiro pedaço. Marina voltou para a cozinha com uma mistura de nervosismo e expectativa. Eduardo Martins a esperava com uma expressão que misturava fúria e pânico. Beatriz estava sentada numa cadeira, ainda pálida, mas observando tudo com atenção total. Agora só nos resta esperar, Beatriz disse baixinho. E esperar foi exatamente o que fizeram. Durante os próximos 20 minutos, a cozinha ficou num silêncio tenso, enquanto Helena Marchetti provava cada elemento do prato que Marina tinha preparado. O futuro do restaurante, e talvez o futuro da própria Marina, dependia daqueles próximos minutos. 20 minutos se passaram como 20 horas. Marina estava na cozinha limpando utensílios que já estavam limpos, tentando manter as mãos ocupadas enquanto a ansiedade corroía seu estômago.
Eduardo Martins caminhava de um lado para outro como um leão enjaulado, claramente calculando como minimizar os danos se tudo desse errado. Beatriz permanecia sentada, mas seus olhos não saíam da janelinha que dava para o salão. Foi Amanda quem quebrou o silêncio. Gente, olhem só! Todos se viraram para a janela. Helena Marchetti havia terminado todo o prato. Não sobrou nem um grão de sal. Mais que isso, ela estava conversando animadamente com a proprietária do restaurante, gesticulando de forma entusiasmada. Algo que, segundo os garçons mais antigos, nunca tinha acontecido antes durante uma avaliação. Ela comeu tudo, Marina sussurrou, mal conseguindo acreditar no que via. Isso não significa nada, Eduardo Martins murmurou, mas até ele parecia menos confiante. Críticos gastronômicos comem tudo por educação. Beatriz balançou a cabeça. Eduardo, eu conheço Helena há 15 anos. Quando ela não gosta de algo, deixa no prato sem cerimônia. Se comeu tudo, é porque aprovou. 5 minutos depois, um dos garçons entrou na cozinha com uma expressão confusa. Chefe Beatriz, a senhora Helena quer falar com quem preparou o prato principal. Marina sentiu uma onda de emoção. Eduardo Martins se adiantou imediatamente. Claro, vou falar com ela agora mesmo. Não, o garçom continuou. Ela especificou. Quer falar com a moça jovem que serviu a mesa. Disse que sabe que foi ela quem cozinhou. Eduardo Martins ficou vermelho. Isso é um absurdo. Marina é apenas uma auxiliar. Ela não... Eduardo. A voz de Beatriz cortou a conversa. Marina, vai lá falar com ela. Marina sentiu as pernas bambas. Conversar com Helena Marchetti? A mulher que podia destruir carreiras com uma única palavra? Chefe, eu não sei o que dizer. Fala a verdade, sempre. Marina atravessou a porta da cozinha mais uma vez. Mas agora, a sensação era completamente diferente. Quando Helena Marchetti a viu se aproximando, um sorriso discreto apareceu nos lábios da crítica. Sente-se, por favor. Helena indicou a cadeira vazia ao lado dela. A proprietária do restaurante, uma senhora elegante de uns 60 anos, observava tudo com interesse crescente. Marina se sentou, tentando controlar os nervos. Helena a estudou por alguns segundos antes de falar. Em 30 anos de crítica gastronômica, raramente fico surpresa. Hoje você me surpreendeu. Helena se inclinou para a frente. Onde você aprendeu a cozinhar? Eu assistia programas na televisão e observava a chefe Beatriz trabalhar. Apenas isso? Helena franziu as sobrancelhas. O molho que você preparou tinha uma complexidade que não se aprende apenas observando. Tinha personalidade própria. Marina não sabia o que responder. Helena continuou. Conte-me sua história. Como uma jovem que claramente entende de gastronomia estava lavando pratos neste restaurante. Foi então que Marina contou tudo. Sobre a doença da mãe adotiva, sobre a busca desesperada por trabalho, sobre a humilhação naquele mesmo salão 3 semanas atrás. Falou sobre as madrugadas estudando técnicas culinárias, sobre o curso técnico que havia feito, sobre o sonho de um dia ter uma cozinha própria, sobre como a comida sempre foi sua forma de demonstrar amor. Helena e a proprietária, que se apresentou como Carla Mendes, ouviram tudo em silêncio absoluto. Quando Marina terminou, Helena se recostou na cadeira com uma expressão pensativa. Carla, precisamos conversar sobre esta situação, Helena disse para a proprietária. Esta jovem tem um talento excepcional que está sendo desperdiçado. Concordo completamente, Carla respondeu. Marina, você gostaria de preparar a sobremesa também? Quero ver mais do seu trabalho. Marina engoliu em seco. Eu nunca preparei sobremesas profissionalmente. Mas sabe fazer? Helena perguntou. Sim, aprendi algumas receitas assistindo o chefe Beatriz. Então vá, surpreenda-nos novamente. Marina voltou para a cozinha com uma missão impossível. Preparar uma sobremesa de nível profissional, sozinha, para 2 das mulheres mais influentes do mundo gastronômico local. Beatriz estava melhor, mas ainda fraca demais para ajudar ativamente. O que ela pediu? Beatriz perguntou assim que Marina entrou. Quer que eu prepare a sobremesa? Eduardo Martins explodiu. Isso é o cúmulo. Marina, você vai arruinar completamente nossa reputação. Eduardo, cala a boca, Beatriz disse com uma firmeza que fez o gerente recuar. Marina, o que você sabe fazer? Marina pensou rapidamente. Tinha assistido Amanda preparar várias sobremesas,
Mas havia uma receita que sempre chamou sua atenção. Petit gâteau com sorvete de baunilha. Era complexa, mas ela tinha memorizado cada passo. Petit gâteau, ela disse finalmente. Beatriz assentiu com aprovação. Escolha excelente. Você sabe o segredo? O timing. Tem que sair do forno no momento exato para o centro ficar cremoso. Exato. Vai fundo. Marina começou a trabalhar com uma concentração absoluta. Derreteu o chocolate belga na temperatura perfeita. Misturou com manteiga até obter a textura aveludada. Adicionou os ovos um por vez. Incorporou a farinha com movimentos delicados para não perder a aeração. Diego e Amanda observavam em silêncio, claramente impressionados com a técnica que Marina demonstrava. Seus movimentos eram precisos, confiantes, como se ela tivesse feito aquilo 1000 vezes antes. O momento mais crítico chegou quando os pequenos bolos entraram no forno pré-aquecido. Timing era tudo. Muito tempo e o centro ficaria ressecado. Pouco tempo e não cresceria adequadamente. Marina ficou na frente do forno como uma guarda, observando através do vidro. 12 minutos, ela murmurou, mais para si mesma que para os outros. Eduardo Martins continuava nervoso. Se isso der errado, Marina, você vai ser responsabilizada. Não eu, não o restaurante. Você. Marina ignorou completamente. Estava numa zona de concentração total, onde só existiam ela, o forno e a sobremesa que poderia mudar sua vida para sempre. Aos 12 minutos exatos, ela retirou os petit gâteaux. Estavam perfeitos, dourados por fora, prometendo um centro cremoso por dentro. Empratou com sorvete de baunilha artesanal, adicionou uma quenelle de chantilly, finalizou com morangos frescos e uma delicada decoração de açúcar de confeiteiro. Perfeito, Beatriz sussurrou quando viu o resultado. Marina, isso está no nível dos melhores restaurantes da cidade. Marina pegou as 2 sobremesas e caminhou pelo salão mais uma vez. Desta vez, porém, não se sentia como uma intrusa. Sentia-se como uma chefe, levando sua criação para ser apreciada. Helena e Carla observaram a apresentação em silêncio. O petit gâteau estava impecável. A superfície dourada contrastava lindamente com o branco do sorvete e o vermelho dos morangos. Quando Helena cortou com a colher, o centro cremoso de chocolate escorreu exatamente como deveria. A primeira colherada foi provada em silêncio absoluto. Helena fechou os olhos, saboreando cada elemento da sobremesa. Carla fez o mesmo, claramente avaliando não apenas o sabor, mas a técnica, a apresentação, a criatividade. Extraordinário, Helena disse finalmente. O equilíbrio entre o amargo do chocolate e a doçura do sorvete está perfeito, e essa textura do centro... Ela olhou diretamente para Marina. Jovem, você tem um dom. Carla assentiu entusiasmadamente. Marina, quero oferecer algo para você. Mas primeiro, preciso conversar com algumas pessoas. Marina voltou para a cozinha com uma mistura de euforia e incredulidade. Tinha conseguido. Não apenas sobrevivido ao teste, mas impressionado 2 das pessoas mais importantes do mundo gastronômico. Beatriz a abraçou com lágrimas nos olhos, Amanda e Diego a cumprimentaram genuinamente. Só Eduardo Martins permanecia calado num canto, claramente percebendo que o jogo tinha mudado completamente. Marina não era mais a empregada humilde que ele podia humilhar à vontade. Era uma chefe talentosa que tinha acabado de conquistar o respeito das pessoas certas. E Marina sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Marina estava guardando os utensílios da sobremesa quando ouviu um alvoroço no salão. Vozes altas, cadeiras sendo arrastadas, movimento incomum para um jantar elegante. Pela janelinha da cozinha, ela viu Helena Marchetti de pé ao lado da mesa, gesticulando animadamente enquanto falava com Carla Mendes. O que está acontecendo lá fora? Beatriz perguntou, tentando se levantar da cadeira onde ainda descansava. Antes que alguém pudesse responder, a porta da cozinha se abriu bruscamente. Mas não era Helena ou Carla quem entrava. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos pretos presos num coque severo, vestindo um tailleur azul marinho que gritava poder e autoridade. Sua expressão era séria, quase intimidadora. Eduardo Martins ficou pálido na hora. Dona Isabela, não esperávamos a senhora hoje à noite. Marina sentiu uma apreensão imediata. Isabela Marchetti.
a verdadeira dona do Palácio Doro e uma das empresárias mais poderosas do setor gastronômico no país. Ela era conhecida por aparecer nos seus restaurantes sem aviso, demitir funcionários na hora e ter padrões impossíveis de exigência. Eduardo, onde está a confusão que estão me relatando? Isabela falou com uma voz cortante que fez todo mundo na cozinha parar de respirar. Helena me ligou dizendo que havia algo extraordinário acontecendo aqui, mas também recebi ligações dizendo que houve problemas sérios na operação de hoje. Eduardo Martins começou a suar visivelmente. Dona Isabela, posso explicar tudo? Houve alguns contratempos, mas conseguimos resolver. Contratempos? Isabela o interrompeu. Me disseram que a chefe principal ficou doente e uma funcionária sem qualificação assumiu a cozinha. Isso é verdade? Marina sentiu todos os olhos se voltarem para ela. Eduardo Martins aproveitou a deixa imediatamente. Exatamente, dona Isabela. Essa moça aqui, ele apontou para Marina com desprezo mal disfarçado, tomou uma decisão irresponsável que poderia ter arruinado nossa reputação. Eu tentei impedir, mas... Eduardo, cala a boca. A voz de Beatriz cortou o ar. Mesmo doente, a chefe se levantou e caminhou determinada na direção de Isabela. Dona Isabela, Eduardo está mentindo. Marina salvou o jantar de hoje. Isabela estudou Beatriz com atenção. Explique-se. Marina não é uma funcionária sem qualificação. Nas últimas semanas observei ela trabalhar. Tem técnica, tem instinto, tem paixão. Quando passei mal, ela assumiu a cozinha e preparou pratos que impressionaram Helena Marchetti. Isso é ridículo! Eduardo Martins explodiu. Dona Isabela, essa menina é uma faxineira que eu contratei por pena. Ela mal sabe segurar uma faca direito. Foi aí que Marina decidiu falar. Não aguentava mais ficar calada enquanto mentiras eram espalhadas sobre ela. Senhor Eduardo, a senhora Isabela merece saber a verdade. Marina se virou para a proprietária, o coração batendo acelerado. Eu não sou faxineira. Estudei gastronomia e trabalhei em outros restaurantes antes de chegar aqui. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Isabela franziu as sobrancelhas. Como assim? Marina respirou fundo. Era agora ou nunca. Fiz curso técnico em gastronomia no Senac quando era mais nova. Trabalhei em 2 restaurantes menores antes de chegar aqui. Só não contei porque precisava desesperadamente do emprego e achei que não me dariam uma chance se soubessem meu histórico. Eduardo Martins ficou boquiaberto. Isso é mentira! Ela nunca mencionou. Porque você nem me deu chance de falar. Marina o interrompeu, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. Você me humilhou na frente de todos os clientes, antes mesmo de saber quem eu era. Isabela levantou a mão, pedindo silêncio. Marina, qual é seu nome completo? Marina Silva Santos. A reação de Isabela foi imediata e chocante. Seus olhos se arregalaram, a cor sumiu do rosto, e ela deu 2 passos para trás como se tivesse levado um soco. Santos, ela sussurrou. Você disse Santos? Marina assentiu, confusa com a reação extrema da proprietária. Sim, senhora. Quantos anos você tem? 19. Isabela cobriu a boca com as mãos, lágrimas começando a se formar nos olhos. Todo mundo na cozinha observava a cena sem entender nada. Meu Deus, Isabela murmurou. Você é filha de Carlos Santos? Marina sentiu o mundo girar. Como a senhora conhece meu pai? Carlos Santos, chefe de cozinha, morreu num acidente há 3 anos junto com sua esposa Teresa? Sim, Marina respondeu, a voz saindo como um sussurro. Mas como... Isabela começou a chorar abertamente. Marina, Carlos era meu irmão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentiu as pernas bambearem, precisando se apoiar na bancada para não cair. Isso é impossível. Meu pai nunca teve irmãos. Nós brigamos há 20 anos. Isabela explicou entre lágrimas. Uma discussão besta sobre negócios da família. Ele mudou o sobrenome para Santos e cortou contato comigo. Tentei procurá-lo várias vezes, mas ele se recusava a me falar. Marina não conseguia processar o que estava ouvindo. Você é minha tia? Sou. Isabela se aproximou devagar, como se Marina fosse desaparecer se ela se movesse muito rápido. Quando Carlos morreu, tentei te encontrar, mas não sabia onde você estava. O advogado disse que você tinha desaparecido depois do funeral.
Eu não sabia que existia família, Marina sussurrou. Fiquei sozinha. Tive que me virar. Isabela a abraçou forte. E Marina sentiu anos de solidão se dissolvendo naquele abraço inesperado. Perdão, querida. Perdão por não ter te encontrado antes. Eduardo Martins observava tudo com uma expressão de horror crescente. Em questão de minutos, a empregada inútil que ele tinha humilhado havia se revelado a sobrinha da dona do restaurante. Marina, Isabela disse, se afastando para olhá-la nos olhos. Você mora onde? Está bem? Precisa de alguma coisa? Minha mãe está doente. Precisa de cirurgia, mas não temos dinheiro. Mãe, Isabela franziu a testa. Minha mãe adotiva. Ela me acolheu depois que papai e mamãe morreram. Isabela assentiu, limpando as lágrimas. A cirurgia será feita. Particular, no melhor hospital da cidade. E você vem morar comigo. Dona Isabela, Eduardo Martins tentou intervir, visivelmente desesperado. Talvez seja melhor conversarmos sobre isso em particular. Isabela se virou para ele com uma fúria que fez o homem recuar 3 passos. Eduardo, você humilhou minha sobrinha. Fez ela trabalhar como faxineira sendo uma chefe formada. Tentou sabotá-la durante o jantar mais importante do ano. Eu não sabia que... Não importa se você sabia ou não, Isabela gritou. Você tratou uma funcionária com desrespeito e crueldade. Marina poderia ser qualquer pessoa, e mesmo assim seu comportamento foi inaceitável. Eduardo Martins tentou mais uma defesa desesperada. Dona Isabela, por favor, considere. Eduardo, você está demitido. Saia do meu restaurante agora mesmo. O gerente ficou paralisado. Dona Isabela, Agora, Eduardo. Saia antes que eu chame segurança. Eduardo Martins saiu da cozinha cabisbaixo, sua arrogância completamente evaporada. Beatriz, Amanda e Diego assistiam tudo em silêncio, claramente tentando processar a reviravolta impossível que acabara de acontecer. Isabela se virou para Marina novamente. Querida, Helena Marchetti me contou sobre os pratos que você preparou hoje. Disse que você tem um talento excepcional. Eu só fiz o que aprendi observando o chefe Beatriz. Não, Marina. Você fez muito mais que isso. Isabela sorriu através das lágrimas. E agora quero fazer uma proposta. Que tal se você se tornasse a chefe principal do Palazzo d'Oro? Marina não conseguiu responder. Em uma única noite, havia passado de empregada humilhada para chefe principal do restaurante mais prestigioso da cidade. E descoberto que não estava sozinha no mundo como pensava. Era mais do que ela algum dia ousara sonhar. 3 meses depois, Marina estava na cozinha do Palazzo d'Oro, preparando o menu especial para uma noite que marcaria sua primeira temporada como chefe principal. O restaurante havia passado por uma transformação completa desde aquela noite que mudou tudo. A resenha de Helena Marchetti tinha sido publicada com o título O Renascimento de uma Estrela, e desde então as reservas estavam esgotadas por 2 meses. A cirurgia da mãe adotiva, Dona Rosa, tinha sido um sucesso absoluto. Ela agora morava numa casa confortável que Isabela havia comprado, com enfermeira particular e todos os cuidados médicos necessários. Marina visitava todos os dias, levando quitutes especiais que preparava com todo o amor do mundo. Chefe Marina, a mesa 12 quer cumprimentá-la, anunciou Sofia, uma das garçonetes que havia sido promovida depois da reforma completa da equipe. São aqueles empresários japoneses que vieram especialmente para provar sua fusão nipo-brasileira. Marina sorriu, limpando as mãos no avental. Em 3 meses, havia revolucionado o cardápio do restaurante, criando pratos que misturavam técnicas clássicas com sabores brasileiros autênticos. Sua especialidade era justamente a fusão nipo-brasileira. Uma homenagem ao pai, que havia trabalhado 5 anos no Japão antes de voltar ao Brasil. Quando saiu da cozinha para cumprimentar os clientes, Marina ainda se impressionava com a transformação do salão. Onde antes havia atmosfera tensa e artificial, agora reinava elegância acolhedora. Os funcionários sorridiam genuinamente. Os clientes se sentiam em casa. E a energia do local irradiava paixão pela gastronomia. Chefe Marina! Um dos empresários japoneses se levantou quando ela se aproximou. Sou Hiroshi Tanaka. Vim do Japão especialmente para conhecer seu trabalho. O sashimi de robalo com molho de maracujá foi extraordinário. Muito obrigada, Sr. Tanaka.
É uma honra recebê-lo aqui. Ah, por favor, sente-se conosco por um momento. Outro homem pediu. Gostaríamos de fazer uma proposta interessante. Marina se sentou, curiosa. Durante os últimos meses, havia recebido várias ofertas tentadoras. Programas de TV, convites para abrir restaurantes em outras cidades, propostas de parcerias internacionais. Mas algo na seriedade daqueles homens a intrigava. Chefe Marina, representamos um grupo de investidores que está desenvolvendo um complexo gastronômico em Tóquio, Hiroshi explicou. Gostaríamos de convidá-la para ser a chefe principal de um restaurante brasileiro premium no Japão. Marina ficou em silêncio por um momento, processando a magnitude da proposta. É uma oferta tentadora, mas tenho compromissos aqui. Entendemos perfeitamente. Por isso, nossa proposta inclui viagens regulares ao Brasil, para que mantenha seus vínculos familiares e profissionais aqui. Marina agradeceu educadamente e prometeu considerar a oferta, mas seu coração já havia decidido. Sua vida estava no Brasil. Com Isabela, com Dona Rosa, com a equipe que havia se tornado sua segunda família. Quando voltou para a cozinha, encontrou Beatriz preparando uma surpresa. A ex-chefe principal, que agora trabalhava como consultora especial do restaurante, estava finalizando um bolo de chocolate com ganache que tinha "Parabéns, chefe Marina", escrito em letras douradas. "O que é isso?" Marina perguntou emocionada. 3 meses como chefe principal, e o restaurante nunca esteve melhor. Beatriz respondeu, abraçando Marina. "Você superou todas as expectativas, até mesmo as minhas." Diego e Amanda apareceram carregando champanhe, seguidos por toda a equipe da cozinha. Durante esses meses, o ambiente de trabalho havia se transformado completamente. Não havia mais clima de competição tóxica ou medo constante. Marina havia criado uma atmosfera de colaboração e respeito mútuo. "Para nossa chefe", Diego brindou, e Marina percebeu como tudo havia mudado. O mesmo rapaz que um dia havia tentado sabotá-la, agora era um de seus maiores apoiadores. A festa da cozinha foi interrompida quando Isabela apareceu com uma expressão misteriosa no rosto. "Marina, preciso te mostrar uma coisa." Elas subiram para o escritório no andar superior, onde Isabela havia preparado uma exposição emocionante. As paredes estavam cobertas com fotos antigas. Carlos Santos, quando jovem, trabalhando em cozinhas, sorrindo ao lado de Isabela em momentos familiares felizes. "Encontrei todas essas fotos nos arquivos da família", Isabela explicou. "Queria que você conhecesse seu pai através dos meus olhos também." Marina observou cada foto com lágrimas nos olhos. Havia uma especialmente tocante onde Carlos, ainda adolescente, ensinava Isabela a fazer massa de lasanha na cozinha da casa dos pais. "Ele sempre foi o cozinheiro da família", Isabela continuou. "Mesmo pequeno, criava receitas malucas que surpreendiam todo mundo. Você herdou esse dom dele." "Obrigada por me devolver essas memórias", Marina disse abraçando a tia. "Por me devolver uma família." "Na verdade, Marina, tenho outro presente para você." Isabela abriu uma gaveta e tirou um envelope elegante. "Lembra que seu pai sempre sonhava em ter um restaurante próprio? Nunca conseguiu realizar esse sonho porque brigamos antes dele ter oportunidade." Marina abriu o envelope e encontrou documentos oficiais. Seus olhos se arregalaram quando compreendeu o que estava vendo. "Isabela, isso é a escritura de um espaço no mercado municipal. É seu, para abrir o restaurante que seu pai sempre quis ter." Marina não conseguia falar. Era um espaço perfeito no coração gastronômico da cidade, em um dos pontos mais procurados por amantes da boa comida. "Mas o Palazzo d'Oro, o Palazzo vai continuar sendo seu também, se quiser. Ou pode escolher apenas um. A decisão é sua, Marina. Só quero que saiba que tem todo o meu apoio para seguir qualquer caminho que escolher." Naquela noite, depois que o último cliente foi embora e a cozinha foi limpa, Marina subiu no terraço do restaurante para pensar. A vista da cidade iluminada se estendia infinitamente à sua frente, cheia de possibilidades. 3 meses atrás, ela estava encharcada de chuva, implorando por qualquer trabalho. Hoje, tinha mais oportunidades do que jamais sonhara. O convite para o Japão, a posição consolidada no Palazzo d'Oro, a chance de abrir seu próprio restaurante. Mas a decisão não era difícil.
Marina sabia exatamente o que queria. No dia seguinte, ela chamou toda a equipe para uma reunião especial. Pessoal, recebemos uma proposta incrível ontem à noite. Ela começou, observando os rostos curiosos ao redor da mesa. Uma rede japonesa quer abrir um restaurante brasileiro em Tóquio e me convidaram para ser a chefe principal. Murmúrios de surpresa ecoaram pela sala, mas recusei a oferta. Alívio visível apareceu nos rostos de todos. Porque meu lugar é aqui, com vocês, criando algo especial nesta cidade que me acolheu. Marina sorriu. E porque vamos ter uma novidade ainda maior. Isabela me ofereceu um espaço no mercado municipal para abrir meu próprio restaurante. Você vai nos deixar? Amanda perguntou, preocupada. Pelo contrário, quero que venham comigo, todos vocês. Vamos criar algo novo juntos, um lugar onde cada um possa brilhar e mostrar seu talento. A empolgação foi contagiante. Durante a hora seguinte, planejaram juntos como seria o novo restaurante. Um espaço que honraria a tradição brasileira, mas com toques inovadores, onde a equipe seria tratada como família e onde jovens talentos teriam oportunidades reais de crescer. 6 meses depois, o Casa Santos estava sendo inaugurado no mercado municipal. Marina usava o mesmo vestido simples que usara na primeira vez que cozinhou profissionalmente, agora como símbolo de sua jornada. Helena Marchetti estava presente, assim como Dona Rosa, completamente recuperada e radiante de orgulho. Isabela cortou a fita inaugural ao lado de Marina, as duas chorando de emoção. Obrigada, Marina sussurrou no ouvido da tia enquanto posavam para fotos. Por quê? Por me dar a chance de descobrir quem eu realmente sou. O restaurante abriu as portas e a primeira cliente a entrar foi uma jovem nervosa, claramente em dificuldades financeiras, perguntando se havia vagas de emprego. Marina sorriu, lembrando de si mesma meses atrás. Como você se chama? Júlia, senhora. Preciso muito de uma oportunidade. Júlia, que tal começarmos pela cozinha? Vou te ensinar tudo o que sei. E assim o ciclo recomeçou, com Marina passando adiante a mesma generosidade que havia transformado sua vida. Na parede de entrada do restaurante, uma foto de Carlos Santos sorria para todos que entravam, junto com uma frase que Marina havia escolhido. Aqui, todo mundo merece uma segunda chance. Fim da história.